Sabatina Turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos muito bem-vindos a mais uma Sabatina Turística. Hoje nós estamos aqui para ouvir a professora Débora Cordeiro Braga, uma das referências do turismo brasileiro, e para o nosso diálogo nós temos o doutorando Felipe Zaltão de Sá e o mestrando Alan Wilson. Antes de começarmos, é bom lembrar a todos, se inscrevam no canal, toque o sininho, dê o seu like, que isso é importante para que essa live aconteça. Débora, você é das pioneiras no turismo, tá? Como acadêmica em turismo, e eu penso que das pioneiras também até todo o processo acadêmico de mestrado, doutorado, mas essa experiência toda e o outro lado, que tal é ser turista? É boa pergunta. Bom, primeiro, eu não sei se eu sou pioneira, né? Porque eu fui aluna do Mário Beni, fui aluna da Doris, da Miriam. Então, Você é da segunda geração. Eu acredito que eu sou segunda geração, né? Turista, né? Depois que a gente estuda turismo, você vira um turista chato, né? Eu amo viajar, mas a gente vê erro em tudo, defeito em tudo, quer conversar com o dono da pousada, né? A gente quer ajudar e é um problema. Mas eu acho que, no geral, eu acertei na minha profissão, né? Eu gosto muito de pesquisar o turismo, por ser uma atividade social. Então, você vai entender pessoas, contextos sociais, né, que abrem perspectivas e possibilidades econômicas, pessoais e assim por diante. Eu também sou formada em administração, né? E quando eu estava na graduação, vinha aquela, né, dúvida: eu vou atuar com turismo ou eu vou atuar com administração? Naquela época, né? Vamos por ano aí, né? Para o pessoal ter uma ideia, né? De quanto tempo faz. Eu ingressei no curso de turismo da ECA, e quando a Suzana fala que eu, né, na verdade, eu fiz graduação, mestrado e doutorado, tudo na ECA, né? E a minha orientadora eterna foi e é ainda a Olga Tulik. Então, eu tenho assim uma trajetória muito linear. E hoje eu falo para os alunos: não, vão fazer mestrado e doutorado em outras áreas, vão, né, entender outras perspectivas e tal. Mas, na minha época, o estudo, acho que aí sim, né, do turismo ainda era baseado em livros em espanhol, né? Pouquíssimos em inglês, gente. Não sei se não se pesquisava em inglês. A Doris, que às vezes fazia as viagens dela e voltava com uns livros em alemão, né, em francês e tal. Na área da geografia tinha muito, né? A Olga trazia também muitos livros em francês. Então, eu tinha muita perspectiva para pesquisar, né? Tinham muitas curiosidades aí, né, para serem respondidas. Então, eu acho que o setor, né, apesar das nossas decepções, né, fomos ter um Ministério do Turismo só em 2003, e eu me formei em 1993. Então, né, foram muitos percursos aí sem apoio, né? Apoio de lugar nenhum. A gente fala, turismo na USP, né?
Hoje o curso está fazendo 40, hoje, né? Esse ano ou ano que vem, ele vai fazer 45 anos, certo? E aí você fala, nossa, né? O consolidado e tal. Mas dentro da ECA e dentro da USP, o turismo é desconhecido, né? Não é uma carreira que é referência. Depois de 45 anos, a gente escuta ainda de professores de outros cursos, mas tem turismo na ECA dentro da própria escola, né? Então, gente, né? A gente está construindo. A gente ter outros cursos, né? Um no Nordeste, outros no Sul, no Centro-Oeste, né? Então, a pós-graduação hoje em turismo, ela qual seria a palavra? Ela está se consolidando. Ela já tem uma identidade, e acredito que por estarmos na área de administração, obrigatoriamente eles nos conhecem, porque tem seminário né, dos editores, e aí houve uma aproximação, tanto que eu, como editora da Turismo e Análise, era convidada para participar da AMPAD, que é como o nosso AmpTour, né? E lá, né, a gente discutia e os problemas dos periódicos em administração, uma área já consolidada, eram exatamente os mesmos dos nossos. Então, dificuldade de ter revisor, né, avaliador, dificuldade da gestão, né, do periódico. Então, você acabou se igualando. Então, nós estamos na área de ciências sociais aplicadas, que não recebe o devido, né, reconhecimento de outras áreas consolidadas e assim por diante. Prof, a senhora fala que tem uma trajetória linear, porém as tuas pesquisas não são lineares. A tua trajetória até pode ser linear, né? A Olga como orientadora e estando dentro da ECA, mas mesmo com a Olga, tua orientadora, as pesquisas foram bem diferentes, tanto da graduação, do mestrado, quanto do doutorado. Como que tu vês isso? Então, eu sempre tive curiosidade, né? Pesquisa aplicada. Então, você deve ter lido meu Lattes, por isso que você sabe, eu vou contar um pouco para o pessoal, tá? O meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um plano de gestão de visitação do Parque Nacional de Itatiaia. Eu até prorroguei minha permanência, né, no curso para concluir o TCC, era só isso que eu fazia, que faltava para me formar, e eu morei 3 meses no parque para exatamente conseguir investigar demanda turística nos dias de semana, nos finais de semana, perceber as diferenças, peguei alta temporada, baixa temporada. Então, a pesquisa de demanda foi a que sustentou todo o direcionamento lá, a proposta para controle de visitação, que foi... Mas foi uma etnografia. Então... mas a gente, na época, não colocava tudo dentro dos quadradinhos, né? Ou por ainda imaturidade e tal, mas não tinha nós estamos num momento que, assim, não, a pesquisa é quantitativa, né, que adotou regressão linear múltipla, blá, 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 né? Então, hoje a gente dá nome a tudo. Então, na época, Suzana, então eu tinha lá um questionário, sim, acho que eu apliquei para umas 300 e poucos visitantes, mas não era entrevista, era questionário.
E com esse olhar aí quantitativo para conseguir ver a sazonalidade, a influência, a diferença do público, e que a gente acabou descobrindo. Mas, ao mesmo tempo, por morar lá, eu frequentava a casa do chefe do parque, né? Então, a gente, de fato, mergulhou, né, na realidade do parque, nas dificuldades de recurso, nos incêndios que aconteciam, na falta de guarda-parque. Então, assim, mergulhei mesmo, né? Aí, mestrado, eu pesquisei feiras de negócio em São Paulo. Mais uma vez, era uma pesquisa de demanda. Por quê? Porque eu entrevistei os visitantes das feiras e né, dos interesses da pesquisa, o maior interesse da pesquisa era saber se eles tinham curiosidade em visitar São Paulo, né, para ir contra o senso comum de que turista de negócio não tem tempo e não quer saber nada da cidade. E, né, com muita certeza que isso não é verdade, eu fui conseguir comprovar que eles não tinham tempo, porque eles não sabiam o que fazer lá, né? Então, poderiam ficar mais um dia se existisse um serviço de receptivo estruturado, né? Se eles recebessem junto com a programação da feira né, alguma sugestão, algum desconto. Isso, gente, quando a gente vai para o exterior, é super comum. Aqui em São Paulo, né, faz tempo isso, né, minha pesquisa, não sei, não lembro de quando nenhum hotel tinha uma agência de receptivo no seu lobby, nem que fosse, né, aquela mesinha que fica na hora que as pessoas estão chegando. Você vai para o Nordeste, você entra, ele já vem, olha, amanhã sai, né, um bug, amanhã sai um barco, parará. Não, aqui não, gente, né? Não tem ninguém para dar um apoio, um suporte. E a iniciativa privada questionando por que a prefeitura não mantinha suas centrais de informação turística. Gente, isso é um negócio, né? Isso é um segmento. E até hoje eu voltei, né, a pesquisa. Na verdade, esse setor de receptivo me encanta, porque eu falo para os meus alunos, né? Se alguém quiser entrar como sócio capital para abrir uma agência de receptivo em São Paulo, eu tô junto, né? Só não tenho capital, mas tenho, né, a vontade de trabalhar com esse segmento que eu acho que é Tem um capital intelectual. então, eu entro com trabalho, você entra com recurso e tal, né? E não sei se foi caso na tua pesquisa, porque tem um promotor de receptivo, que geralmente é um motorista de táxi, que oferece turismo sexual. Então, aí... Isso é uma... Teve um aluno de iniciação científica e a gente foi exatamente nesse ponto, Suzana. Perguntar, né? A gente adotou um método americano de caracterização do consumidor, que não é alocêntrico, psicocêntrico, aquele, né, que no turismo, gente, a gente só repete, né? Então, um autor falou desse, agora, né, para analisar demanda turística, plog e plog. Minimalista, né? Eu também me irrita, assim, porque não dá conta de nada. Não, e reducionista, né? Bom, aí nós descobrimos, né, eu e o aluno, que tinha um método americano de uma empresa de pesquisa mesmo, que tinha um questionário que determinava, acho que eram 6 perfis, né? Que praticamente era aquele que
era o primeiro a experimentar o produto, mas não falava nada para ninguém, ou era o primeiro a dizer que experimentou o produto, mas teoricamente não podia não ter feito isso, e etc. E eles disponibilizavam um questionário livre, né? Então você podia preencher lá e você ia descobrir qual era a categoria. Claro, para eles era a forma, né, de ter dados de forma gratuita, concorda? Que quanto mais respondesse, e aí nós pegamos e transformamos aquilo, gente, ainda era tudo no papel, não existia, né? Google Forms, nada disso, tudo no papel. Traduzimos as perguntas, que a pergunta era assim, então, você se identifica, eram muito abstratas, então a gente não tem a resposta, sabe? A gente não sabe se porque eu respondi. Então, assim, com quem você se identifica mais? Com um padre, com um vaqueiro, com um banqueiro, né? Então, eram perguntas assim que, né, tem um pouco de psicologia, não sei o quê, mas a gente não sabe se eu respondendo padre, né, o que iria dar, né, o resultado final. E eram várias perguntas assim muito aleatórias nesse sentido. Então, traduzimos, preenchemos, aplicamos para os visitantes das feiras, exatamente para e incluímos algumas questões ligadas ao turismo sexual. Não podemos falar de turismo sexual, né? Mas, né, do turista buscando práticas sexuais e etc. Na época até, né, eu acho que isso ainda continua, saindo das feiras, ficavam lá pessoas distribuindo folhetinho de casa noturna, de festas e etc. Bom, então, e era uma época, não sei se vocês lembram, que tinha um hotel aqui, que inclusive ainda está na rota de pouso do aeroporto de Congonhas, e ele aparecia no jornal e tal, como empresário, até que depois foi preso, porque a prostituição é uma profissão reconhecida, agora explorar a prostituição é crime, né? Então, aplicamos, e isso que a gente detectou, né? Por quê? Porque a gente não podia perguntar, você vai, o que você faz depois, né, da feira? Você utiliza os serviços profissionais de meninas. Então, a pessoa, aí é que tá, dependendo, se ele está do lado de amigos, que ele tem que mostrar, estamos falando isso de 20 anos atrás, né? Então, que o machismo era uma coisa, né, aceita ou até, né, requerida, né, dos homens de negócio. Então, Porque eram todos imbrocháveis. ai, Deus que me livre e guarde, isso me até arrepia, né? Porque me lembra desse período. E as feiras, assim, um ambiente muito masculino, né? O aluno era homem e tal, mas não dava para chegar e falar assim, você, né, vai à casa de prostituição. Dependendo de quem tivesse em volta, ele podia dizer, claro, nossa, né? Ixi, sou imbrochável, não sei o quê. Dependendo, né, de quem tivesse ao lado dele, ele podia ir, mas dizer que não. Então, é uma área de estudo, né, que exige. Então, a gente foi pelo perfil e tinha, sim, uma pergunta dessa, né? Então, se a gente detectasse que o perfil dele ele era mais acatado, recatado, preocupado com compra, a gente, né, fez essa comparação, e a maioria mesmo que dizia que não era, tinha um perfil mais recatado, que não ia, tinha um perfil mais recatado, e os que diziam que iam, tinham um perfil, né, mais... Mas é uma área difícil, né? Difícil.
ou você fica na porta, né, dos lugares da... Ah, e na época, acho que foi lançamento do filme da Bruna Surfistinha. Então, era o tema, né, em voga, assim. Então, e isso foi uma iniciação científica, né? Aí depois o doutorado. Ai, errei, gente, isso foi o doutorado. O mestrado foi caracterizar o universitário como demanda potencial para turismo. Então, é verdade, o mestrado foi também pesquisa de demanda, né? Então, por mais que os temas tivessem sido muito diferentes, sempre foi pesquisa de demanda, caracterização, né, do público e tal. E a minha livre docência, que é a coisa mais recente, aí foi totalmente diferente, né? Não sei se a gente amadurece ou a gente perde o fôlego, sabe? E aí ela teve um caráter muito mais... Os dois, exato. Juntos. Ou a gente, né, também vê outras possibilidades de investigação, e com agora a tecnologia. Então, o meu tema, agência de viagens, né, sempre foi, quando eu pesquisei demanda em feiras, eu, né, foquei no turismo receptivo, né, quando eu pesquisei universitários, foquei, né, na possibilidade de construir produtos para esse público e tal. E agora, meu foco foram as TMCs, né? Travel Management Companies. Então, o turismo de negócios é uma coisa também que fascina, não só, né? Mas porque é o setor que está melhor organizado na área de agenciamento, o segmento que emite o maior número de bilhetes, é tudo o mais. Então, se a gente entender como esse segmento se comporta junto à tecnologia, junto a seus parceiros nacionais e internacionais, a gente pode projetar ou achar alguns caminhos para os outros tipos, seja o receptivo, seja o emissivo, né? Então, foi através, né, de uma etnografia, que através dos conteúdos institucionais desses grupos, para a gente detectar, né, quem eram os parceiros internacionais, se existiam associações comuns, e aí a gente percebeu que não, né, que eles formam clusters mesmo. Então, você tem algumas TMCs, só para ter uma ideia, foram as que são associadas à Abracorp, eram 30, e aí você tem algumas vinculadas a grupos americanos, outras a grupos europeus e outras a grupos asiáticos. Japão, basicamente Japão, né? E aí você percebe, né? Como está internacionalizado, como está globalizado esse mercado, como, gente, não dá para trabalhar sozinho no turismo, não dá. Foi, assim, é a minha área atual de pesquisa e que eu continuo trabalhando com isso. Professora, o que é pensar regional? Por que essa pergunta? Eu não sou geógrafa. No encontro sobre desenvolvimento regional do turismo em Guaratinguetá. Eu escutei uma grande palestra e aí eu escutei falar sobre pensar regional, planejamento e desenvolvimento regional. Achei muito interessante. Então, vai muito para essa linha, né? Não dá para trabalhar sozinho no turismo. Primeiro, porque você necessita de prestadores de serviço, né? De vários setores, e dependendo da região, numa cidade eu tenho um hotel, mas não tenho atrativo turístico natural.
tem o religioso, né? Então, Guaratinguetá era muito essa ideia. Então, eu tenho Aparecida com a Basílica da Nossa Senhora. Aí tem um outro, Guaratinguetá com o... Ai, qual é o... Alguém que foi santificado e eu não consigo lembrar agora. E vários, né, municípios na Mantiqueira, como Campos do Jordão, com cachoeiras, com várias possibilidades. E era essa a tentativa, né, de fazer com que os gestores municipais, né, de fato, percebessem que os municípios vizinhos não eram concorrentes, né? Eles tinham que juntar força, né? Criar estratégias conjuntas. Então, Débora, você é a favor, né, do Programa Nacional de Regionalização do Ministério do Turismo? São coisas distintas. Uma era para ser uma política pública, que não é uma política pública na minha percepção. Foi simplesmente um desenho, pegaram um mapa, porque eu participei, né, desse processo. Então, começam como? Cada estado manda 3 regiões. São Paulo, gente, na época, né, em 2003, vamos dizer, quando começou o Ministério, que eles começaram a pensar o regional, porque, teoricamente, já tinham pensado o municipal, agora vamos, né, juntar forças. Só que nós estamos em quase 2023 e os municípios ainda não entendem, não sabem e não trabalham o regional. Pode ser que no Nordeste a gente tenha uma característica, aí no Sul, né? A gente tem situações reais de região turística. Mas aqui não, gente. Aqui a gente tinha no papel. Então, o único que né, vem da década de 70, Circuito das Frutas. Ou cidades termais, né? Mas era no papel. Então, você tem lá o circuito institucionalizado né, com os municípios integrados e etc., mas que não se reuniam, que não tinham uma ação de marketing conjunto, né? Então, estava no papel. Mas, né, nós não íamos ficar de fora de uma ação, né, a primeira ação federal de turismo. Aí, como foi? Dentro lá do gabinete, vamos escolher outras 2 regiões turísticas aí, né? Então, vou pegar o litoral e vamos pegar ali o Vale, o Serra da Mantiqueira, sei lá. Então, né? E daí faz um monte de material de divulgação para uma coisa que não é real, né? Então, esse foi o processo de regionalização. E tinham outros estados, como a Bahia, por exemplo, que já trabalhava a regionalização, né? Então, tinha a Costa do Dendê, a Costa Verde, né? Já trabalhava nessa perspectiva. E tinha muito mais do que 3. Da onde vem o cabalístico? Cada estado apresente 3, né? Roteiros ou regiões turísticas. Então, né, nos últimos 8 anos, nós manteve o mapa, entra um, sai outro, mas a gente não entende os critérios, né? Então, teve nesse processo a questão do destino indutor, que era uma proposta, ao meu ver, bem interessante, né? Que permitiria, né, você ter algo central, né, que fosse capaz de atrair turistas para ele e para os demais, que também foi enterrado. Então, é triste, né, dentro dessa... Débora, é bastante polêmico, né, na área de turismo,
a participação do poder público. O poder público parece que mesmo quando acerta, o trade todo dá rasteira, não vem junto. Né? Onde é que pifa? Onde é que falha? O poder público é importante? Sim, mas eu tenho algumas percepções. Então, vamos lá. Primeiro que as associações da área do setor são pífias, né? Não são organizadas, troca de cadeira, para ter um cartão dizendo que é presidente da associação dos hotéis, restaurantes e similares. Aí, além desse, tem outra associação de hotéis que disputa espaço, né? Agora, não são associações de fato, porque o que elas trazem de retorno para os associados, gente? Que representatividade eles têm junto ao poder público, seja municipal, estadual, federal, né? Contour, participação no Contour, né? 2, 3 empresários. Então, é um setor amador, gente, né? Familiar, começa de hotéis familiares, agora nós temos redes. Só que o que acontece? Aí você tem uma associação das redes hoteleiras, né? Que tem uma proposta de trabalho, que tem, né, por trás deles uma rede, uma organização, uma estrutura organizacional, e o outro, né, com hotéis familiares que não se entendem, que introduzem uma gestão profissional quando o filho não quer dar continuidade, né? Então, eles não conseguem entender para que eu vou pagar uma associação? O que ela vai me dar, né? Hoje elas divulgam, não, apoio jurídico, mas você não vê ações coletivas, né? Teve a pandemia, aí você escuta alguma coisa. As aéreas são um pouco mais organizadas, a agência esquece, né? A BAV tem em todos os estados, mas ela não aparece, né? O máximo que aparece é numa reportagem, porque a taxa de ocupação no Rio de Janeiro está em 90% por causa do Rock in Rio. Aí ele vai lá e aparece dizendo, os nossos hotéis estão com 90% de ocupação. Gente, né? Então, assim, agora, vai reivindicar espaço para estacionar ônibus no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é, né, o principal destino turístico de lazer, só que não para roteiro rodoviário. Não, então, vamos democratizar o turismo. Gente, né? Então, assim, não há, né, uma bandeira de defesa do setor. Então, né, eles não se falam entre eles, as associações não se falam entre eles. E não tem como um hotel ir lá e reivindicar. Então, nosso lobby não existe, né? Aparece um ou outro deputado estadual ou federal que levanta a bandeira, mas é porque vem um grupo de meia dúzia lá pedir alguma coisa, mas não significa que representa o setor. Por que não representa o setor? Porque o setor não é organizado, não é estruturado. É cada um por si, cada um atirando. E outra, né, Suzana, qual a nossa participação, né, quando há consultas públicas sobre o Plano Nacional de Turismo? A gente não está integrado, a gente não sabe como funcionam essas dinâmicas. E é a academia que deveria ser a primeira a dizer, não, isso aqui não, isso aqui sim. Então, o primeiro plano, eu lembro, tinham dentro, né, no final vinha, né, as sugestões que foram apresentadas, ou quem apresentou sugestões para melhoria, e eu lembro que tinha, acho que
uma professora do Senac de São Paulo que fez lá algum comentário. Então, é um distanciamento. Agora que nós estamos aprendendo o que é democracia, né? Eu acho que também dentro das grades de graduação e pós-graduação, tem lá a disciplina Políticas Públicas, mas vai mais tratar, temos o Ministério, depois temos a Secretaria Estadual, depois o Contur, mas essa dinâmica, né, de participação, de cobrança e etc., a gente meio desconhece, né? Fica um pouco distante. Então, cabe aí, e eu acho que estamos vivenciando uma geração mais conectada, não sei se é mais ativa, mas é mais conectada, e vamos ver, né, o que vem aí de fortalecimento. Agora que a gente percebe, né, os candidatos, né, reforçando o turismo como possibilidade de criação de emprego, eles não têm nem ideia do que é turismo. Então, para eles, financiar a construção de um hotel deve ser, né, o máximo do investimento em turismo. Não tem a mínima noção de que a gente precisa qualificar essa mão de obra, que não vai vir turista estrangeiro enquanto a gente não tiver, não é serviço de luxo, é serviço de qualidade, coisa bem diferente. Enquanto a gente não tiver uma política, né, que faça com que o nosso transporte aéreo seja viável para quem vem da Europa, né? Então, são várias questões, né? E eu tenho certeza que eles não têm a menor ideia do que é. Agora, a CNC, né, o Conselho Nacional de Comércio, Serviços e Turismo, que puseram o turismo como se não fosse serviços, eles desenvolveram, sim, uma cartilha e foi apresentado para todos os candidatos, tanto de governo quanto, né, para presidente, com as reivindicações. Agora, CNC, gente, tem anos, né? Sempre apoiou comércio e serviços. De um tempo, acho que faz o quê? Uns 7 anos ou mais, que, né, incluiu o turismo nos S's aí. Até porque o turismo começou a reivindicar uma separação, né? Então, mas faz sentido? Aí que tá. Cabeçou uma separação, aí eles se deram conta que tinha o turismo. Pois é. E foram contra a separação, claro. Não, é isso mesmo, né? Mas chegou a ter, né? Era um departamento dentro da CNC, Suzana, eu você não lembra? lembro. Eu lembro que o Mário Beni estava lá, né, nessa discussão, mas agora eu acho que tem sim um setor, né, específico para tratar dos assuntos. Então, se você tem, né, um Conselho Nacional, olha só a força que ganha. E estava o turismo escondido ou esquecido por culpa do próprio setor, né? Porque ninguém vai perguntar, ai, vocês precisam do quê? Não vai. Não é essa a dinâmica, né, da democracia. Então, bem, o tempo está passando rápido. Vamos então para a última rodada de perguntas. Prof, você meio que herda a Turismo em Análise e está à frente dela também há bastante tempo, como editora. Quais têm sido os desafios de editar a revista, além dos desafios comuns que a gente já sabe, né? Avaliadores, retorno de trabalhos, toda essa situação que já faz parte da edição da revista, quais têm sido os desafios talvez mais macros da edição? Bom, a Turismo em Análise hoje faz parte do portal das revistas da USP, que deu um upgrade, né, na dinâmica, porque aí a gente já adotava o SER como, né, o programa de gestão de periódicos, era pago pela uma parceria que a gente tinha com a FIP, né, que
o programa é gratuito, mas você precisava de uma estrutura tecnológica, um tipo de equipamento e tal lá para guardar, né, os documentos e tal. Aí a USP percebeu, né, depois, sei lá, está fazendo 80 anos a USP, aí ela percebeu que seria mais inteligente juntar todo mundo e trabalhar, né, como um pool. Então, aí todas se tornaram online de acesso gratuito, todas não. As que eram online de acesso gratuito foram convidadas para o portal. E aí, então, eu tenho né, continuo trabalhando com um ser, só que é o mesmo para todas as revistas da USP. Então, tem um detalhezinho. Eu quero excluir um avaliador porque ele faleceu no Covid. Eu não tenho essa autonomia. Eu tenho que mandar uma carta com a lista e a justificativa para excluir aquele avaliador. Por que eu não tenho autonomia? Porque ele pode ser avaliador da Turismo e Análise e da revista de administração da USP. Então, aqueles filtros, né, e autorizações e tal, eu tenho uma autorização como se fosse de um editor adjunto. Então, virou uma burocracia, gente, que é uma tristeza, né? Mas, por outro lado, o DOI é garantido, não tem o custo para isso, nada disso. Que mais? A gente recebe um recurso, né, desse departamento de gestão do conhecimento da USP para fazer a editoração, revisão, essas coisas, mas não é suficiente, né? Então, a gente começou com a tradução gratuita de todos os artigos, porque o recurso é o mesmo há 10 anos, certo? Então, o que eu comprava há 10 anos atrás, eu não compro metade agora, né? Então, aí a gente propõe uma coisa e no ano que vem não pode dar continuidade. Além disso, só para vocês terem uma ideia, né, a dificuldade de gastar o dinheiro público é enorme. Então, eles estão fazendo um pregão, que acho que a semana que vem, né, vão abrir as propostas para 7 revistas da ECA, sendo que elas têm características totalmente diferentes e eles querem um único fornecedor para fazer revisão, para, né, fazer o HTML, para fazer... e cada revista tem um pedido diferente. Não sei se vai ter um único fornecedor que vai querer pegar tudo, porque aí você vai estar contratando uma empresa que tem que ter uma estrutura enorme, porque são 7 revistas que vão publicar nos mesmos meses, né? Então, a revisão acumula, a diagramação acumula. Todos os editores se juntaram no financeiro falando, não, gente, por favor, faz um para cada um. Ah, não, porque a linha não sei o que do gasto, porque aí o Ministério Público... Ou seja, a gente paga caro, tem um serviço ruim e nada especializado. Então, essas dificuldades, né, desmotivam e todo ano começa do zero. Eu não sei porque já não fazem um pregão para 2, 3 anos. Então, quando a empresa entende como é a sua dinâmica de trabalho, vamos fazer com outra, né? Administrar, né, algo dentro da gestão pública é ruim. E é assim, mais um tema, né? De repente. Não só da gestão pública. Sim, imagino vocês que tem que, né, também um mantenedor que define regras e tal. E aí tem a revista, né, Rosa dos Ventos, mas tem a outra de administração, a outra de biologia, a outra, e uma é mensal, e eles não conseguem entender que tem as diferenças, né?
Professora, ainda sobre periódicos científicos, né? Pensando nas revistas, enfim, na parceria, né, entre a comunidade acadêmica no Brasil, um sistema único de avaliação de qualidade poderia atrapalhar o desenvolvimento dos periódicos de alguma forma? Como isso reflete para as editorias e para os autores? Mas eu ampliaria a pergunta do Alan, né? O que você acha desse atual sistema de avaliação? O Qualis, é isso? O Qualis, né? Então, ainda não está oficializado, mas já está circulando, e que traz algumas surpresas. Eu fiquei surpresa em saber, né, a possível classificação da Rosa dos Ventos, uma vez que tem Redalic. Eu não consegui entender. Enquanto outras que não seguem regras, às vezes, básicas, né, de critério de avaliação, né, estão com um conceito maior. Então, é sempre uma incógnita. Ou como é que uma revista B4 pula para A? Isso é a nossa pergunta. Exatamente. Estamos falando da mesma. Queremos aprender. Então, assim, gente, olha, a CAPES é sempre, né, a dona da verdade, ninguém questiona, não é só na questão dos periódicos, né? O que isso melhora da qualidade? Absolutamente nada. O que acontece é que as que têm mais AAA vão receber mais manuscritos para avaliação, né? Então, agora nós estamos com esse fórum dos editores, tentando de uma forma, né, mais democrática, mas sempre vai haver o periódico que está iniciando, briga por artigos, e os outros que se põem como a nata da nata. Só que nós somos tão poucos, nós, pesquisadores do turismo, né? E sempre teve essa discussão, mas não é muita revista? Seria melhor a gente juntar esforços e publicar 3, 4? Não, a gente precisa dar oportunidade para todos, né? Da mesma forma. Por que a Federal do Mato Grosso do Sul não pode ter sua revista? Pode. Né? Mas aí vem aquela discussão, mas se a gente publica essa lista de conceitos e tal, ninguém vai querer publicar nas que tem. Nós temos alunos de graduação, nós temos alunos de pós-graduação que nem sempre tem tempo para fazer um artigo AA. E por que ele não pode publicar seu trabalho, né? Mostrar tudo aquilo que ele fez. Agora, o que nos preocupa, claro que a gente tem a visão como editora, as lamentações, etc., mas é que isso bate e rebate fortemente na avaliação dos programas. Nós tivemos no nosso programa o caso de professores que priorizaram revistas do turismo, desabaram. Professores que priorizaram revistas de outras áreas, alavancaram o seu score. Então, por isso, assim, voltando, né? Vamos fazer pós-graduação em turismo, mas vamos publicar nas áreas de geografia, de administração, planejamento urbano, que às vezes elas são muito mais acolhedoras, interessadas pelo turismo, do que as próprias de turismo. Então, é isso, gente. Não restringam as possibilidades de publicação na lista da Amptour, né? De periódicos da Amptour. Tem muita possibilidade aí. E sempre vai ser uma caixinha de surpresa, porque a cada quadriênio, antes era triênio, a cada quadriênio, o CNPq vem com um outro. Então, você joga um jogo sem saber qual é a regra, que é o que a Suzana está falando. Aqueles a regra é a posteriori. Que publicaram nos periódicos de turismo desabou. E quem publicou na área de lazer, né, na área de marketing, melhorou. Isso a gente tem que aprender a administrar, né? Mas uma coisa que eu acho, já tinha falado em outras ocasiões, é que nós, editores, deveríamos fazer periodicamente
um bate-papo com alunos de pós-graduação dos programas de turismo, para dar essas dicas, né? Então, uma coisa que me deixa triste, chateadíssima, é receber artigo que não seguiu as normas básicas que estão descritas no site da revista. Está lá escrito, APA, vem a BNT. Isso é um desrespeito. Eu me sinto, né, ignorada, certo? Então, é o básico. Leia. A pessoa quer publicar, mas ela não é leitor da revista. Não é leitor e não se dá o trabalho de ver a regra da revista. Não, eu já tive situação pior de pessoas me mandando e-mail, até e-mail desaforado, porque o artigo não tinha sido publicado ainda e o artigo já estava publicado há umas 3 edições. Eu acho que a gente deveria trocar mais mesmo, né? Mas o nosso dia a dia é tão corrido, e aí vem, né? Você é editora, você é professora, você é orientadora, você é professora de graduação, pós-graduação e tal, e tal. A sorte é que agora eu estou com 2 alunas voluntárias, porque eu não tenho bolsista, para me ajudar. A revista está atrasada, tá, morro de vergonha, morro, mas não dou conta, não dou, sim, sinto muito. Né? E a verdade é que boa parte do trabalho de editoração é voluntário, inclusive dos avaliadores é voluntário, da editora é voluntário, das pessoas que trabalham para a revista é voluntário, e isso é o que é menos reconhecido quando se fala em periódicos no Brasil. Né? Não, periódico e avaliação de programa de pós-graduação. Vale exatamente 0 eu ter avaliado 5 artigos, 10 artigos. 0. Então, só para concluir, gente, eu recebi um vídeo do professor Sidney Raimundo falando assim, nós, da academia, somos muito inteligentes. Por quê? Estamos subordinados a periódicos que são editados pela iniciativa privada de empresas multinacionais que têm, né, o seu capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York e cobram pelos artigos, os nossos próprios artigos, né, para a gente ler, não pagam para os avaliadores, afinal de contas, né, se eu não avaliar, pode ser que eles não publiquem nunca nada meu. Então, né, que inteligência tem toda essa e que massa crítica tem, né? Todo esse grupo. Não, pior, depois você só tem acesso ao seu artigo publicado se pagar. Então, ainda tem um terceiro, que você paga para publicar. Então, olha só, eles ganham do autor, eles ganham um serviço de graça do avaliador, que é a essência, né, da qualidade do periódico, e eles ganham de todos os leitores. E a CAPES exige que a gente publique nesses periódicos. Então, pera um pouquinho. E a idiota da CAPES não ganha um tostão deles, né? Então, se pelo menos ela ganhasse para transformar isso em bolsa de estudo, ok, mas não. Então, assim... É uma vergonha. Até quando, né? Será que a gente teria força de nos unir e dizer não vamos mais avaliar? Eles vão dar um tchau para vocês são do turismo, agora eu vou pegar só avaliador de administração. Bom. Mas é bom falar sobre isso. Né? A pior coisa é o silenciamento, aí a comunidade, muitos não sabem, não se atentam, não se dão conta, né? Eu queria aproveitar para agradecer para esses meninos maravilhosos, né? O Felipe, foi muito o Alan, bom. O Matheus, que têm trabalhado duro na revista e realmente é graças a eles que a Rosa dos Ventos está existindo e se mantém, né? São maravilhosos, né? Não estou emprestando. Não estou emprestando. Eu até falo assim, nossa, vocês vão aprender muito. Aí a pessoa fica, uns 3 meses, não mais que isso. Não aguenta, né? Não aguenta.
Felipe, qual é a experiência de participação? Vocês acham que significa algo importante? Eu estou há 4 anos já junto com a Pronto na revista. Parabéns! Já faz parte, né? E a gente, tirando os problemas que a gente acabou de comentar, as situações que a gente acabou de comentar, a nossa maior dificuldade agora foi essa questão da troca de sistemas que a gente teve, que é basicamente o que tu acabou de passar com a Turismo e Análise. A gente teve a troca do SER para o OJS, e isso foi bem mais desafiador. A gente ainda está em processo de implantação e de implementação da OJS, assim. Mas, tirando isso, eu gosto da experiência de editoração. Eu não tenho problema nenhum com isso, assim, apesar de, às vezes, me irritar com alguns autores e avaliadores, assim. E eu acho que o pior é a cobrança dos autores sabendo das dificuldades. Tem autores que a gente sabe. Tem autores que a gente sabe que não sabem. Mas tem autores que a gente sabe que eles conhecem esse mundo, que estão há mais tempo dentro desse universo. Às vezes são editores, né? Exato. E a cobrança, eu acho que é a parte que mais irrita, assim, porque todo mundo sabe o quão é difícil. Não é só um processo de, eu submeti o meu artigo na revista e daqui a 2, 3 meses ele vai ficar online, né? É todo um processo de a primeira olhada no artigo para ver se ele realmente pode ser publicado na revista. A grande maioria passa, né, nessa primeira avaliação, exceto aqueles que, como tu comentaste, não vem na APA, não vem no template, não vem com resumo a mais. Em inglês ou... Não respeita limite de palavras, são as coisas básicas. Exato. Então, eu gosto do trabalho de editoração, não tenho problemas com ele. Ao contrário, ele sabe todas as fofocas, sabe quem é autor, quem é avaliador, quem é pontual, quem enrola 3 meses e depois faz um parecer de 2 linhas, que não serve para nada e toca procurar outro. É uma beleza, né? E o Alan está há quanto tempo? E eu, professora Débora, eu comecei esse ano, né? É minha casa, tá? Me receberam, abriram, né, a minha casa. É uma sala de aula contínua ali. E eu já falei isso para a Su, para o Felipe, coragem, né? E coisas que refletiram em sala de aula refletem ali com o mestrando, de, tu tá com esse incômodo, trabalha ele, produz, colabora aqui, escreve e publica, né? Conversas que a gente tem no dia a dia ali, né? Não tenho memória, então escreve, anota. Isso aqui não é bonito, que coisa triste. Então publica, porque tem que ser conversado, né? Então ali é um lugar que não saio, que, enfim, que esses 3 meses que você comentou, Débora, para mim não existem. Ali é uma casa para mim. Legal. E eles com muita coragem, ainda mais para quem está iniciando, né? É muito importante. Você junta teoria com prática. Não, e outra, você vê o que é um artigo de qualidade, o que não é de qualidade, né? Então, fica mais fácil você produzir, uma vez que você está do outro lado, né? Essa questão, Débora, até a ver com a pergunta que a gente estava conversando anteriormente, né? É importante porque, novamente, eu sou suspeito, mas eu vejo na Rosa, nas edições que eu li, né? E as atuais, enfim, a última lançada também, que eu acompanho, como que ali tem espaço para você pensar o turismo de forma não estática, né? E agora falando como aluno do processo de mestrado, tu tem que publicar para tal pontuação. Isso é muito incômodo, porque você está iniciando. Você está iniciando ali. Então, você quer talvez pensar na pesquisa e estudar aquela revista que você acredita junto com a tua orientadora, com o teu orientador, que é um local que você quer ter uma interdisciplinaridade ali, uma troca, uma negociação de algo. E, novamente, falando de um ponto de vista da inexperiência, eu percebo, inicialmente, que certas revistas de escutar, ou de ir lá e olhar o material e tal, não tem essa abertura toda, e elas se dizem da área do turismo, isso como aluno iniciante, né? Então, eu gosto muito da Rosa, porque é uma revista, enfim, trabalhar me dá
Até para saber também, porque para se questionar também, né? Por que está pesquisando? Por que enfim. Bem, gente, valeu, né? Acho que o que nós pretendíamos na nossa conversa de cozinha aqui foi muito bem. Chegou até aqui, está nos ouvindo, muito obrigada, né? Reforçando, inscreva-se no canal, dê seu like e vamos em frente. Semana que vem estaremos aqui com outra sabatina turística. Não percam! Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadiotto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.